Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Campus Nerd. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês alguns comandos para a gente ler o conteúdo de arquivos de texto, tá? Bom, é, antes de mais nada eu fiz uma colinha aqui, tá? Com os comandos que eu quero apresentar, tá? Que assim vai facilitar o entendimento de vocês. E depois também eu vou colocar esse conteúdo aqui, tá? Aí nas descrições do vídeo, tá ok? Bom, os comandos que eu quero mostrar são o cat, o more, o less, o head e o tail, tá? Antes da gente prosseguir, eu queria pedir para vocês o seguinte: se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí, tá? E se inscrevam no canal para receberem atualizações de conteúdos novos, tá bom? Assim vocês vão poder ajudar aí esse conteúdo chegar em mais gente, tá? Bom, antes da gente começar com os comandos propriamente ditos, eu queria falar duas coisas, tá? É, a gente aqui no mundo da computação, né, a gente costuma falar assim, o arquivo ele tem uma extensão TXT, tem uma extensão exe, extensão PDF, né? Esse conceito de extensão, ele veio lá dos primórdios, né, da computação pessoal, quando surgiu o MS-DOS, né? Isso há muito tempo atrás, tá? E essa extensão, ela se originou para facilitar, né, a identificação do conteúdo de um arquivo pelo usuário, tá? Então, assim, extensão TXT são arquivos de texto, tá? Extensão exe é um arquivo executável, ou seja, é um programa de computador, tá? Isso lá no mundo Windows, né? Mundo DOS, tá? É, extensão .bat, por exemplo, é um arquivo com comandos de lote, né? Isso também aqui é válido aqui no Linux, né? Mas não necessariamente um arquivo TXT, tá? Ele tem que ter a extensão TXT. Tá? Eu posso ter, por exemplo, um arquivo sem extensão nenhuma, que é um programa, que pode ser, e ele não tem nenhuma extensão, posso ter um arquivo contendo texto e ele não tem a extensão TXT. Então, assim, esse conceito é apenas para facilitar a identificação do conteúdo pelo usuário, tá bom? A segunda coisa que eu queria falar para vocês antes de entrar nos comandos é o seguinte: quando vocês ouvirem falar saída padrão, tá? É o seguinte, por exemplo, se um comando está jogando, a saída de um comando, ele está jogando para a saída padrão, significa que o resultado desse comando está indo para a tela do seu terminal. Tá? Então, associem, saída padrão é a tela do terminal. Fechou? Então, beleza. Então, vamos lá para os comandos. O primeiro comando, então, é o comando cat. Tá? O comando cat, ele pega o conteúdo de um arquivo de texto e manda para a tela. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Qual que é o exemplo? Vamos pegar aqui a colinha, tá? Então, olha só, comando cat, né? Você digita o comando e o nome do arquivo. E aí o que ele vai fazer? Imprimir todo o conteúdo do arquivo na tela, tá? Então, vamos fazer o quê? Cat, por exemplo, bancos de dados. Então, bancos de dados.txt. Pronto. Ele pegou todo esse conteúdo aqui e jogou na tela do computador, né? No meu terminal de uma vez só, tá? O comando cat, ele é muito utilizado, mas quando a gente quer ver o conteúdo de um arquivo que é grande, né, ele já dificulta um pouco, porque a gente não consegue navegar facilmente por esse arquivo, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse arquivo teste, tá? Ele tem 28 bytes, tá? Então, cat teste, opa, .txt. Então, aqui ele mostrou para mim algumas linhas, né, algumas palavras que estão nesse arquivo. Vamos ver os outros arquivos aqui, ó. Cat teste 02, tá? Olha só, esse arquivo teste02 aqui, ó, ele tem 0 bytes, então assim, ele não tem conteúdo nenhum. Então, quando eu digitei cat e o nome do arquivo, ele não imprimiu nada aqui no meu terminal, tá? Vamos pegar um outro arquivo aqui, cat história do Linux. Olha só, esse aqui, ele já tem 9.288 bytes, né? Ou seja, 9.288 caracteres. Se eu dou Enter, então ele joga tudo para a tela do meu terminal, né, para o meu terminal aqui. Então, assim, eu não consigo navegar facilmente, tá? Então, eu tenho que usar a barra de rolagem aqui lateral do meu terminal, beleza? Bom, existem algumas opções, né, que vocês podem usar com o comando cat
para você verificar quais são essas opções, é só dar um man cat, tá? E aí tem algumas opções aqui, eu não vou falar de todas, tá? Algumas que eu separei aqui é o seguinte, ó, cat-n e o nome do arquivo, tá? Então, se eu escrevo, vou dar um ls-l aqui, ó, cat teste, por exemplo, ó, não, banco de dados, .txt, ele mostra o conteúdo, né? Se eu quiser, por exemplo, que ele mostre para mim o número da linha, tá? Então, cat-n, banco de dados.txt. Então, olha só, agora ele colocou um número aqui, tá? Para identificar a linha e o respectivo conteúdo, tá? Então, aqui, toda essa linha aqui, ó, todo esse conteúdo aqui, ó, tá? Que eu estou grifando aqui, ele está na linha 2, tá? Aqui na linha 3, eu tenho esse conteúdo aqui, e assim por diante, tá? Uma outra coisa, uma outra opção, cat-a maiúsculo o nome do arquivo, ele mostra caracteres especiais, tá? Caracteres especiais são caracteres que a gente não vê, né, não visualiza normalmente quando está vendo um arquivo, quando está vendo o conteúdo. Por exemplo, esse arquivo banco de dados aqui, tá? Ele tem caracteres especiais, só que a gente não vê esses caracteres. Quando eu uso o cat-a, a opção "-a", ele já, o comando, né, ele mostra para mim, tá? Que caracteres são esses? Então, cat-a maiúsculo, opa, banco de dados, .txt. Então, olha só, agora, olha aqui, ó. Eu tinha uma palavra que está escrita, né, português, tá? O português, ele tem o E com acento circunflexo, né? E agora ele me mostra aqui todo bagunçado, né? Então, por quê? Porque o E com a acentuação, ele é um caractere especial, tá? Outra coisa, quando você vai mudar de linha, né? Eu tenho um caractere que me indica que eu estou mudando de linha. Então, aqui ó, no caso que ó, tem esse circunflexo aqui, o M maiúsculo e o dólar. Então, aqui são dois caracteres, na verdade, tá? Especiais que o comando cat está me mostrando, beleza? Então, vocês podem perceber ó, que cada linha é finalizada com alguns... Aqui a gente está vendo visualmente, né, esses caracteres, mas na verdade quando eu coloco somente o cat, ele não mostra. Então, todas as linhas aqui estão finalizadas com esses caracteres aqui, tá? São caracteres especiais, tá bom? Que mais? Então, vamos voltar aqui para a nossa colinha. Próximo comando aqui, ó, é o comando more. O comando more, ele é um comando, por exemplo, vamos ver aqui, more, história do Linux. Ele ajuda muito a gente ver o conteúdo, né? Só que ele, assim, ele é muito básico, tá? Então tem alguns comandos que são melhores para, são mais usados que o more, tá? Então, por exemplo, se você faz a seta para baixo, né? Para a gente navegar pelo arquivo, você usa a seta para baixo e para cima, tá? E cada vez que a gente usa a tecla, né, para baixo e para cima, a gente vai para uma página para frente ou uma página para trás, tá? Se eu quiser, por exemplo, ir de linha em linha, eu aperto Enter, tá? Eu também posso fazer busca, né, por palavras aqui nesse arquivo que eu estou visualizando aqui, usando a tecla barra, né? Então eu digito barra aqui, por exemplo, eu vou procurar pela palavra Linux, tá? Só que aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá? Que eu tenho uma palavra Linux, só que o more, ele é ruim de fazer essas buscas, né? Porque ele não grifa as palavras que a gente está procurando, tá? Então, assim, o more é um comando que a gente pode utilizar, só que ele não é muito utilizado, tá bom? Bom, seta para cima e para baixo, você muda, né, de páginas, né? Página para frente ou para trás, tá? E o Enter, eu vou uma linha para frente, tá bom? Um outro comando aqui que é bem mais utilizado que o more é o less, tá? E aqui eu também coloquei algumas opções que a gente pode usar com ele, tá? Então vamos lá. Então, novamente aqui eu vou procurar os arquivos, eu vou escrever less e o nome do arquivo, tá? Então, história do Linux.txt. Então, olha só, se eu uso
aqui seta para cima e para baixo, ó, eu estou indo para frente ou para trás uma linha, ao invés de uma página, tá? Então ele já é melhor. Seta para cima e para baixo, eu vou para frente e para trás no meu arquivo uma linha por vez, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, que o less apresente ó, números de linha, então olha assim, se eu digitar "-n" maiúsculo, ele apresenta números de linha. Então, deu um menos aqui e um N grande, tá? Opa, ó, deu um Enter, né? Então, agora ele está mostrando, cada linha ele está colocando um número de linha no início dela, tá? Então, seta para cima e para baixo, eu estou indo para uma linha para frente e para trás, né? Só que agora eu tenho números de linha aqui no início, tá? Se eu quiser remover esse número de linha, é só dar um menos, menos e N aqui, ó, tá? Dou um Enter, ele removeu agora os números de linha. Então eu posso continuar navegando no arquivo, ok? Que mais aqui? Outras opções. Se eu uso o caractere D, ele vai para frente uma página, né, no meu arquivo. Então, ó, o D vai para frente e o B, né, ele vai para trás. Então, eu vou para trás aqui, ó, vou digitar aqui eu estou no texto, né? Ó, digitei a tecla B, né, ele foi para trás, agora eu não consigo mais. Ó. Se eu for para usar a tecla D, eu estou indo para frente. Eu vou usar agora a tecla B, né, backward, para trás. Tá? Que mais? O G minúsculo, eu vou para o início do arquivo. O G maiúsculo, eu vou para o final do arquivo. Então, eu vou apertar apenas o letra G, ele foi para o início do arquivo. Tá? Então, aqui eu tenho o início do arquivo, tenho a história do Linux. Tá? Se eu uso o G maiúsculo, ele foi para o final. Então, aqui agora, ó, eu coloquei a referência do conteúdo, né, que eu coloquei nesse arquivo. Tá? Então, G maiúsculo vai para o final e G minúsculo para o início. Então, vou digitar G minúsculo, foi para o início. Tá? Quero fazer, olha só, eu quero fazer uma busca, tá, por uma palavra qualquer. Então, por exemplo, eu vou digitar barra e eu vou escrever a palavra que eu quero procurar. Então, Linux. Então, olha só, ele grifou para mim, ó, a palavra Linux aqui, tá? E eu posso fazer a busca, né, para frente ou para trás, tá? Então, se eu quero buscar por essa palavra que eu digitei aqui, se eu digitar N minúsculo, eu vou para a próxima ocorrência da palavra que eu busquei. Se eu digito N maiúsculo, eu vou para trás, né? Vou para a ocorrência anterior. Então eu vou digitar aqui, ó. Voltei para o meu arquivo aqui, né? Para minha tela. N minúsculo vai para frente, tá? Então ele está indo para frente. Ó. Ele mostrou outras palavras Linux aqui. Se eu digito o N maiúsculo, eu vou voltando, tá? Então eu cheguei no início do meu arquivo, tá? Para eu sair aqui do less, tá? É só eu, por exemplo, digitar a tecla Q, tá? Então o CLE sai do comando less, tá? Então é isso aí. Bom, próximo comando aqui é o comando head, tá? O comando head, o que ele faz? Quando eu digito comando head e o nome de um arquivo, ele mostra as primeiras 10 linhas de um determinado arquivo, tá? Então, por exemplo, vamos voltar aqui, ó, head, história do Linux, né? Ele mostrou, na verdade aqui, ele mostrou várias linhas aqui, mas na verdade é porque eu tenho linhas que tem muito conteúdo, tá bom? Vou pegar um outro arquivo aqui, ó, head, bancos de dados, tá? .txt. Então, olha só, ele também me mostrou essa linha aqui, ó, tá? É uma linha que uma linha que tem muito conteúdo, tá bom? Mas então, vamos fazer o seguinte, vamos para facilitar a gente entender o comando head aqui, ó, eu vou pegar um outro arquivo, vou digitar vi e vou criar um arquivo aqui allo.txt e vou adicionar algumas palavras. Vou dar um insert
Linux, comando, alô, mais computador, sistema operacional, internet. Vou pulei algumas palavras aqui. O meu nome, Gumercindo, Linux de novo. Então, olha só, eu já digitei palavras, né, em mais de 10 linhas, tá? Então, são aqui, ó, vamos voltar para outra tela aqui, né? Linux, comando que tem 3, 6, né? 3, 6, tem mais de 10 linhas, tá? Então, vou sair, dois pontos, ESC, dois pontos, WQ, tá? Então, agora eu vou dar um cat alô.txt, que foi o arquivo que eu acabei de digitar. Então, olha só, ele está mostrando todo esse conteúdo aqui, ó. Uma palavra, né, por linha, tá? Se eu escrevo head alô.txt, ele vai mostrar apenas as 10 primeiras. Olha só, ele me mostrou aqui algumas. Essas duas últimas aqui, ó, né, ele não me mostrou. Por quê? Porque elas estão a partir da 10ª linha, tá bom? Se eu escrever head "-n20" e o nome do arquivo, que é o arquivo que eu acabei de digitar, agora ele vai mostrar tudo. Por quê? Porque com essa opção "-n" e o 20 aqui, ó, significa que eu estou querendo imprimir, né, eu estou querendo visualizar as primeiras 20 linhas desse arquivo, tá? Então aqui ele já mostrou todo o conteúdo. Por quê? Porque esse arquivo alô.txt não tem 20 linhas, então ele mostrou tudo, tá bom? Se eu quisesse mostrar apenas as três primeiras linhas, então head "-n3 alô.txt. Olha só, Linux, comando e alô, tá? Que mais? Quando eu escrevo "-n", tá aqui no head, ele mostra as n primeiras, né, linhas, tá? Então aqui eu digitei "-n3", ele vai me mostrar as três primeiras linhas. Aqui nessa minha colinha aqui, ó, eu coloquei, ó, head "-c100 arquivo, né? Ele mostra os primeiros 100 bytes do arquivo, tá? Então, por exemplo, pegando esse arquivo aqui, alô.txt, né? Então, olha só, vamos limpar aqui tudo. Então, se eu fizer head "-n1 alô.txt, ele vai mostrar a primeira linha apenas. Olha só, ele mostrou apenas a primeira linha, e essa primeira linha tem a palavra Linux, tá? Se eu escrever head "-c3", ele vai mostrar apenas os 3 primeiros caracteres desse arquivo alô.txt. Então, alô.txt, olha só, ele me mostrou agora apenas os primeiros 3 caracteres. Vou mudar de novo, head "-c4 alô.txt. Ele mostrou mais um caractere, ou seja, ele mostrou os 4 primeiros caracteres. E assim vai. Se eu escrever head "-c20 alô.txt, olha só, agora ele mostrou aqui, ó, alguns comandos até 20 caracteres, e aí ele para, beleza? Bom, próximo comando, o comando tail, tá? O comando tail, ao invés dele mostrar as primeiras n linhas, ele mostra as últimas n linhas. Quando você escreve tail e apenas o nome do arquivo, ele mostra, por default, né, por padrão, as últimas 10 linhas do arquivo, tá bom? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vi alô.txt. Eu vou colocar aqui agora alguns números, ó, e 1, 2, para facilitar a gente identificar o número da linha, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vou colocar aqui mais alguma coisa, 13, nada, 14, computador de novo, 15, aula.
e vou salvar isso aqui, tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo aí ensinando a usar o comando vi, beleza? Então, se eu fizer tail e o nome do arquivo, né, no caso aqui alô, tá? .txt, ele vai me mostrar as últimas 10 linhas, tá? Então, olha só, ele mostrou de trás para frente, ó, aula, né? E assim vem, ó. Então, ele mostra as 10 últimas linhas do arquivo, tá? Se eu fizer, por exemplo, tail -3, menos n3, né? Desculpa, menos n3, alô.txt. Ele mostra as 3 últimas linhas, tá? Novamente aqui, ó, 15, né? A 14 e a 13. Se eu, por exemplo, escrever aqui uma outra possibilidade, né? Tail menos C e um número, né? Ele mostra os últimos n caracteres. Então, por exemplo, se eu quiser tail menos C 5 alô.txt, ele mostra aqui, ó, os últimos 5 caracteres. Então, por isso ele mostrou apenas a palavra aula. Se eu aumentar um pouquinho, tail menos C 8 alô.txt, olha só, agora ele mostrou o número 15 e a aula, né? E a palavra aula. Mas todo esse conteúdo aqui, ele está na última linha, tá? Ou seja, ele mostrou apenas 8 caracteres, tá? E uma outra coisa que é interessante aqui, ó, no comando tail, tá? Tail-f, nome de um arquivo. Com esse comando aqui, tá? Usando a opção "-f", ele fica monitorando um arquivo e caso alguma informação seja adicionada ao final do arquivo, então esse conteúdo novo é impresso na tela, tá? Deixa eu mostrar aqui como que funciona. Então aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, esse arquivo teste.txt. Então eu vou dar um cat no arquivo teste.txt. Esse arquivo aqui, ele tem 4 linhas, basicamente, né, com essas palavras aqui, tá? A última linha aqui, ó, tem essa palavra computador, tá? E o que, que esse comando tail-f faz, né? Ele, toda vez que tiver uma alteração no arquivo, ele mostra esse conteúdo que foi adicionado, tá? Ou seja, o conteúdo que foi adicionado ao final do arquivo. Então, olha só, eu vou escrever aqui, ó, tail-f teste.txt. Ele mostra as últimas linhas do arquivo e fica parado aqui com o cursor piscando. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Se esse arquivo teste.txt ele tiver o conteúdo dele alterado, ou seja, lá no final do arquivo, alguma coisa a mais for adicionada, ele vai mostrar aqui para mim. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir para esse terminal aqui, tá? Para esse outro terminal, e vou adicionar um conteúdo ao final desse arquivo. Como que eu faço isso? Eu vou escrever echo palavra, né? E vou usar esse sinal de maior aqui 2 vezes, né? E teste.txt. Quando eu escrevo todo esse comando aqui, ó, echo palavra, espaço maior, maior, teste.txt, significa o seguinte, e eu der enter, eu estou adicionando, né, essa palavra aqui, ó, tá? Esse conteúdo aqui, ao final do arquivo txt, teste.txt. Tá? Então, eu vou digitar Enter. E olha só o que aconteceu aqui. Ó. Tá vendo? Quando eu fiz isso aqui, eu adicionei essa palavra ao final do arquivo, né, teste.txt. E nesse outro terminal, como eu estou monitorando esse arquivo teste, né, com o comando t-f, então aquele conteúdo que eu adicionei ao final do arquivo, ele apareceu aqui para mim. Se eu repetir aqui, ó, echo Linux, né? Novamente, teste.txt, tá? Digitar Enter, olha só, a palavra Linux apareceu aqui no final, né? Dessa tela aqui, né? Porque eu estou monitorando o arquivo teste.txt. Então, assim, o comando tail-f, ele é muito útil para quem aí trabalha com Linux, quando a gente está querendo monitorar, quando a gente está querendo verificar se um determinado arquivo está tendo alteração ou não, tá? Então ele é muito útil para isso aí, tá bom?
Então é isso, pessoal. Vamos voltar aqui para a nossa colinha, né? Então eu falei para vocês aqui, ó, do comando cat, do comando more, do comando less, né? Que é muito mais utilizado do que o comando more. O comando head e o comando tail, né? O comando head mostra as n primeiras linhas ou n primeiros caracteres e o comando tail mostra as últimas n linhas ou última n caracteres de um determinado arquivo de texto, tá bom? Bom, então nesse vídeo era isso que eu queria falar. Obrigado e um abraço para vocês. Até mais.